E aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Cizão. Se você estava vivo ano passado, provavelmente você ouviu falar sobre um filme maravilhoso chamado Ursinho Pooh Sangue e Mel. Um filme que foi feito com o valor de uma Coca-Cola e um sanduíche de presunto e que rendeu milhões por causa da sua premissa completamente esquisita. Fez tanto sucesso que esse ano, 2024, saiu a continuação. Uma continuação com mais orçamento, com mais visibilidade e um filme melhor? É o que vamos ver hoje. O filme começa com uma intro animada, assim como foi o primeiro. Aqui é mostrado o que aconteceu com Christopher Robin depois que ele conseguiu fugir do Pooh no final do primeiro filme. Ele vai pra cidade, conta pra todo mundo o que aconteceu e, claro, todo mundo acha que ele é o maluco assassino. A grande maioria das pessoas não acreditou nele, mas tem uma pequena parcela que sim achou que animais antropomórficos que atacam pessoas em uma floresta é uma história que faz sentido e foram caçar os animais, fazendo com que o Pooh e os seus amiguinhos tivessem que se esconder lá na floresta. Isso fez com que o ódio para com Christopher Robin só aumentasse. O filme então corta para três personagens, a Mia, a Jamie e uma outra mina que eu não lembro o nome. Elas estão no meio da floresta, dentro de um trailer, usando um tabuleiro Ouija para tentar se comunicar com os fantasmas das pessoas que morreram lá. Ótima ideia. Nesses primeiros minutos a gente já vê para onde foi todo o orçamento do filme, porque a mina que eu não sei o nome e que você vai ver que não é importante, morre com um pedaço de ferro que atravessa a parede do trailer. A Jamie tenta fugir dali, só que o Pooh aparece na porta do trailer e enquanto ela tá tentando sair, esmaga a mão dela com a porta. A Mia, vendo que vai dar merda, foge dando uma de ninja pela janela do trailer e o Pooh vira o trailer. E o que ela resolve usar para fugir dali? Um carro de golfe que tá com luzes de Natal, que tava lá estacionado. Enquanto ela tá tentando fugir, a Jamie tá lá pegando fogo no trailer que foi virado, só que a Mia não consegue ir muito longe, porque o Pooh alcança ela pisa na armadilha de urso que tá no chão, e aí o Pooh meio que acaba com ela. E quando eu digo que ele acaba com ele acaba com ela. É nesse momento que você vai no Google e pesquisa o nome do diretor, porque parece que o diretor de Terrifier tá fazendo essa continuação. É braço quebrado, é outro braço quebrado, é perna quebrada e cara na armadilha de urso. É uma cena que é longa, é uma cena que mostra tudo, só tem um cortezinho ou outro pra botar prótese do braço no lugar da atriz, mas tá tudo lá, você tá vendo tudo. E é uma coisa bem destoante do primeiro filme, claro, no primeiro filme tem gore também, só que aqui é muito mais bem feito do que no primeiro, e tem muito mais aqui do que tinha no primeiro. A Jamie consegue sair do trailer que tava pegando fogo, tá toda desfigurada, coitada. E o Corujão, sim, o Corujão tá aqui também. Não é só o Pooh que tá nesse filme, tem mais personagens. O Corujão então fala e empala a coitada da Jamie. Ursinho Pooh Sangue e Mel 2. Dessa vez estou levando bem a sério a parte do sangue. O filme então corta pro Christopher Robin na psiquiatra dele. Depois de todos aqueles acontecimentos, ele precisa de uma ajuda psicológica. Ele tá conversando com a psiquiatra sobre o passado dele com o Pooh. O que aconteceu na infância dele. No começo isso aqui não faz muito sentido, porque bom, aparentemente Christopher Robin lembra da infância dele com o Pooh. Ele lembra dos momentos felizes que eles passaram juntos. Mas já isso aqui faz sentido. Saindo da sessão, o Christopher então se encontra com a Lexi, que é a namoradinha dele do filme. É pra ela ser um provável par romântico com Christopher, só que isso não é muito desenvolvido, então ela vira só amiga mesmo. E é engraçado, né, porque o Chris ele não teve nenhum problema de fazer amizades, mesmo depois daquela história completamente esquisita que ele contou. E o engraçado é que ela também não acredita naquilo. Numa parte do filme ela fala que ela não acredita naquilo, mas ela sabe que não foi o Christopher Robin que fez aquelas coisas. Como você sabe? Você só está sendo negacionista, pelo amor de Deus. Burro. Nós então mudamos pra cena na floresta que tem três caras que estão em busca dos animais porque mataram a namorada de um deles. Provavelmente uma das moças do começo do filme. E aqui a gente tem uma cena bem parecida com a cena do começo. O leitão aparece do nada, ele tenta surpreender um dos caras que tá lá, mas não dá muito certo e ele só tem a cabeça explodida por uma espingarda. Grande participação. ênfase na parte em que a cabeça do leitão explode. Ele não é só atingido e ele tem um ferimento grave, a cabeça dele explode. E isso acontece várias vezes durante o filme. Qualquer golpe direcionado à cabeça de um personagem faz com que a cabeça exploda. Parece que é mais barato você só botar um efeito de cabeça explodindo do que fazer a maquiagem. Um dos três caras se separam lá do grupo e acaba sendo atacado e morto pelo Pooh, e quando os outros dois vão tentar ajudar, parece mais uma cena dos Trapalhões. O Pooh tem uma certa briga ali com o cara da arma, o cara da espingarda, fazendo com que um tiro acerte o outro cara sem querer e o Pooh finaliza o que sobrou atravessando a espingarda na cabeça dele. É uma violência e um gore sem sentido nenhum, mas beleza.
beleza, né? O Poe então vê que o leitão foi de F e retorna para a base, o esconderijo dele. Tem 4 animais nesse filme: o Poe, o tigrão, o leitão e o corujão. O corujão parece mais um abutre, mas tudo bem. O corujão é tipo o líder daqui. Ele é o que mais fala, ele é o que dá as ordens, ele é o personagem mais comunicativo de todo o filme. O Poe é pra ser a ameaça principal do filme, é o cara que tá nos pôsteres, é o cara que tá no nome do filme. Mas além disso, ele não é muito desenvolvido, não. Nesse filme ele tá diferente, o personagem tá mais magro, tá com a máscara melhor, tá com a aparência que remete mais a um animal maltratado que passou fome do que um cara gordo com máscara de plástico como era no primeiro filme. E o leitão, bom, o leitão não tem personalidade nenhuma, ele só aparece e morre, ele quase não tem fala nenhuma no filme. E o tigrão é pra ser tipo um mais animalesco do grupo. Ele fica preso numa jaula, ele não fala muito e ele aparece como sendo uma grande ameaça, mas no começo do filme ele fica meio escondido, ele não participa não. Lembra do cara que tomou um tiro sem querer no rosto? Então, ele não morreu, ele tá vivo. E aparentemente os animais não sabem medir pulso e ver se alguém tá vivo ou não, então largaram ele na floresta. Amanhece, ele acorda, sai cambaleando dali e consegue ser socorrido e para onde? No hospital onde o Christopher Robin trabalha. Porque o Christopher Robin, ele é um enfermeiro. E isso é muito bom pra ele, porque finalmente alguém que foi atacado pelos animais vai ter como falar o que aconteceu, vai ter provas de que o Christopher Robin disse não é mentira. Bom, algumas cenas de morte depois, porque o filme é assim. Ele mostra um pouco da história, uma cena de morte aleatória. Um pouco da história, uma cena de morte aleatória. Acho que é isso que dá muito orçamento pra um cara que não tem um roteiro pra fazer um filme. O primeiro foi muito popular, foi um sucesso muito grande, então eles tinham que fazer um outro logo. Porque se demorasse muito, ninguém ia mais estar comentando sobre esse filme, ninguém ia mais estar esperando por esse filme, e ia ser só um prejuízo gigantesco. Então eles tinham que lançar o filme rápido. E isso dá pra você ver no roteiro. E pelo que eu entendi, os animais estão atacando as pessoas na cidade porque pessoas são ruins, foram ruins com eles, e é isso que acontece. Não tem muito uma explicação maior do que isso. E toda essa narrativa de um pouco de história, morte aleatória, um pouco de história, morte aleatória, deixa o filme cansado, porque você tá sempre pausando. Você nunca consegue desenvolver a história por muito tempo sem ter esse pause e essa barriga no filme, que são essas mortes esquisitas. É muito personagem sem necessidade. O filme tem 1h30. Imagina se o filme fosse mais longo. Se tirasse todas essas cenas desnecessárias de morte, acho que o filme ia ter 40 minutos. Apesar de serem cenas desnecessárias, são cenas bem feitas. A maquiagem é muito bem feita. Os momentos que usam CGI não são muito bons. Não usa tanto, então tá de boa. Mas realmente é muito complicado acompanhar o filme e não ficar entediado vendo toda hora um manequim morrendo, um pedaço de braço e coisa do tipo. E aí a gente chega numa cena em que o Christopher Robin tá lá de novo com a psiquiatra dele. Ele vai passar por uma sessão de terapia / hipnose, não sei muito bem o que é isso aqui, pra tentar desbloquear memórias que ele tinha perdido. Memórias da infância dele com o Poe. Nessa viagem muito louca, a gente vê que o Poe nunca foi realmente esse amigão do Christopher Robin como ele achou que era. O Poe sempre foi uma criatura completamente esquisita, uma criatura bem perigosa. Enquanto o Christopher Robin tá lá dando risada e querendo brincar, porque bom, é uma criança, o Poe tá comendo um bicho lá, uns restos de animal morto, enquanto olha pro Christopher Robin com a cara cheia de sangue. É uma cena completamente bizarra. Bom, o Christopher Robin, ele tá dando uma festinha de aniversário, porque, bom, ele tem um irmão, exatamente, uma festinha de aniversário de quando ele era criança, e ele acaba vendo o irmão sendo sequestrado. Ele consegue ver o rosto do cara, só que ele não se lembra do rosto. Meteram um motion blur na cara do senhor e ele não consegue se lembrar. Então ele tá indo nessas sessões para tentar lembrar dessas coisas e tentar descobrir quem é o cara que sequestrou o irmão dele. Depois de todas essas mudanças, acho que já dá pra perceber que o filme Ursinho Poe Sangue e Mel 2 não é uma continuação direta ao primeiro filme. Tanto que o primeiro filme é um filme dentro do filme. Ele é um filme que foi feito com base nos relatos que o Christopher Robin deu depois dos crimes que aconteceram. Então tem até uma cena no filme em que tem a personagem da Lexi, que tá lá sendo babá de um moleque, assistindo esse filme. Tem até uma referência a Morbius. It's Poe Time. Um filme ruim fazendo referência a um filme ruim. A polícia então vai até a casa do Christopher Robin mais tarde. O pessoal fala com ele sobre o acidente, diz que o cara que sobreviveu deu a mesma história que o Christopher Robin deu, então ele vai lá no hospital pra falar com esse cara. Lá o cara se comunica com placas, com escrituras em placas, porque bom, a cara dele tá toda detonada, ele não consegue falar. E assim, eu queria falar um pouco sobre a maquiagem, porque ele mostra o rosto, ele tira as bandagens da cara, é mais por um momento de choque do que realmente pra roteiro. E, meu Deus do céu, tem muito corte que não tem...
que não tem ponto, assim, eu não sei se... Eu não sou médico, entendeu? Mas eu acho que dava pra dar uma ajeitada maior ali, hein? Mas enfim, mais um ponto pra maquiagem, é muito bem feita aqui. E aí, passa um tempinho, o Christopher Robin tá lá tentando processar todas aquelas coisas. Quando ele olha pela janela da porta do quarto lá do cara, ele vê o zelador. O zelador, eu não sei o que ele tava fazendo lá. Ele já tinha tido uma cena em que mostra o zelador com um foco meio desnecessário no começo, e aí ele aparece de novo, ele começa a olhar assim pra dentro do quarto, como que não quer nada, sabe, vibe fofoqueiro querendo saber o que aconteceu. E aí o Christopher Robin tem uma epifania e ele se lembra que foi o zelador que sequestrou o irmão dele. E é engraçado porque esse sequestro aconteceu, sei lá, há mais de 15 anos, e o zelador tem a mesma cara. Tipo, o cara chegou num ponto em que ele não envelhece mais, ele chegou no ponto da velhice extrema, e a partir daí ele só foi deixando a vida levar ele. Então, por mais óbvio que parecesse, porque, bom, era o único personagem que tinha sobrado na história, o Christopher Robin então lembra que o zelador é o sequestrador do irmão dele. E o que é que o filme faz? Ele continua mostrando o desenvolvimento da história? Não, ele corta pra uma cena completamente descartável de um amigo do Christopher Robin. Um amigo tanto faz, é um personagem que ele tá junto do Christopher Robin no começo do filme, só que ele não serve pra nada. Eu acho que se você pegar todas as falas dele, não dá meia página, ele não fala quase nada no filme. Aí o Corujão vai lá na casa dele e mata ele, porque sim, tanto que quando o Christopher Robin recebe a notícia, ele meio que caga, ele não se importa muito, e eu também não. Então eu não entendo pra que essa cena existe, pra que esse personagem existe. Bom, em vez do Christopher Robin ligar pra polícia, falar o que ele viu, sei lá, até falar com a psiquiatra dele, ele resolve só seguir o zelador até a casa dele. Então ele vai lá na cara e na coragem, sem nenhum tipo de armamento, e confronta o zelador. Cara, e é aqui que o filme, ele despiroca completamente. Quando eu tava assistindo, eu só conseguia dar uma risadinha de canto de boca, porque eu não tava acreditando no que eu tava vendo. Basicamente, o zelador ele foi contratado por um cara chamado Dr. Gallup. E esse Dr. Gallup ele era um médico daqueles médicos malucos. Então ele queria fazer um experimento genético unindo os genes de um ser humano com de um animal. Por quê? Porque ele achou que conseguia fazer. Quer dizer, não só ele achou que ele podia fazer, como ele fez. Ele conseguiu transformar crianças em monstros, unindo o material genético de crianças com de animais. Então os animais que a gente acompanha no filme agora eram crianças, eram pessoas antes. Crianças que foram sequestradas e transformadas naquelas coisas lá. Só que o que aconteceu? O lado animalesco dos animais tomou conta. E aí o Dr. Gallup não tinha mais como controlar aquelas criaturas, então resolveu só matar todo mundo. O zelador descobriu, foi atrás do Dr. Gallup, que estava na floresta enterrando os corpos das crianças animais, e deu um fim nele. Enterrou o Dr. Gallup longe daquelas crianças. No outro dia voltou lá para descobrir que os animais não estavam mais lá. Eles tinham sido desenterrados, eles voltaram à vida. Depois de contar isso tudo pro Christopher Robin, o zelador resolve ir jogar no Vasco, pois é, ele se finaliza. E aí o filme corta pra namorada do Christopher, a amiga dele, que tá trabalhando de babá naquele dia, e ela recebe uma adorável visita do Paul, porque ele tá lá, como ele chegou lá, como ele sabe que ela tá lá, por que ele tá atacando ela, eu não sei, mas é isso que ele tá fazendo. Ela então vai se esconder no garoto, numa tenda que eles têm lá, e o moleque tem uma super ideia pra descobrir quem foi que invadiu a casa. Ele conecta uma câmera num carrinho de controle remoto, o carrinho desce as escadas, e vem através do tablet que o Christopher Robin não é tão mentiroso assim como eles acharam que ele era. E conseguem ver através do tablet o Paul lá na casa deles. Eles conseguem despistar o bicho e conseguir fugir dali, onde a polícia já tá na porta da casa, porque o avô do guri, ele é policial, e, bom, ele tava um pouco preocupado e mandou a polícia até lá. Só que o Paul não vai descansar, ele resolve ir pra casa do Christopher Robin agora, e lá ele realmente faz uma lambança. Ele mata a mãe e o pai do Christopher Robin e aparentemente sequestra a irmãzinha dele. Sim, ele tem uma irmãzinha, que eu não falei até agora porque não foi importante até agora, mas sim, ele tem uma irmãzinha que foi sequestrada. O Christopher Robin chega em casa, ele vê aquele banho de sangue e tripas, entra em choque, mas quer se vingar do Paul. Mas bom, o filme não se contentou com todas essas mortes até aqui, a gente vai ter um pouquinho mais. O filme corta para uma festa. Uma festa estava sendo organizada, a gente soube isso no meio do filme. Basicamente, o Corujão chega lá com o Paul e o Tigrão, com a intenção de fazer com que o Paul e o Tigrão se divirtam com aquelas pessoas. E aí a gente tem uma cena de morte em festa. Essa cena podia ser muito legal, a música eletrônica, a câmera lenta, mas ela é bem rapidinha, bem tanto faz. E o que me surpreende é que numa festa que tinha dezenas de pessoas, ninguém conseguiu parar um furry de urso e um furry de tigre. O pessoal começa a sair correndo porque essa festa é meio que num balcão, numa fábrica abandonada. E aí a gente tem finalmente a primeira cena em que o Tigrão realmente aparece para fazer alguma coisa na história. E é muito legal. Um grupo de pessoas está sendo perseguida pelo Tigrão lá nessa fábrica, quando eles acabam chegando no lugar sem saída. E aí que o Tigrão vai fazer a festa. Ele fala, sim, ele fala no filme.
Hello, everyone. E as luzes apagam. E aí elas começam a acender de uma maneira bem teatral, para tentar mostrar como o Tigrão é onipotente naquele lugar, como ele é perigoso, como ele vai fazer maldades. Só que quem que tá mexendo nessas luzes? O diretor, porque não tem ninguém ajudando ele ali. Então fica um negócio bem falso, mas eu não ligo porque eu achei muito legal. Eles basicamente se teletransporta com o apagar e o acender das luzes e começa a atacar o pessoal. E é gente morrendo pra cá, gente morrendo pra lá. E eu gosto muito do visual do Tigrão. Ele usa um macacão e ele é bem selvagem. Lembra que eu falei sobre o lado animalesco dos animais? Então eu acho que o Tigrão é o que mais tem. Eu acho não, ele é o que mais tem. Ele é super boca suja, começa a xingar o tempo todo mundo. Eu fico, meu Deus do céu, cara, calma aí, que é isso, criança? Quem te ensina essas coisas? Better watch where you go, bitch. E aí ele tem uma cauda. É uma cauda bem feita até. Acho que um momento ou outro que é meio paia, porque aparece o CGI dela que não é muito bom. Mas nesses momentos em que ele tá mais longe, ele tá correndo e tudo mais, é muito legal. Eu acho que é o visual que eu mais gostei, assim. Ele e o Po, acho que estão em primeiro, assim, empatados. Aí vem o Corujão e o Leitão, que é muito paia, porque também ele morre muito cedo. Lembra que eu falei que essa cena da festa é muito curta? Então, a parte da festa realmente é muito curta, uma pessoa morre e depois todo mundo começa a correr. Eu achei que o diretor ia brincar um pouco mais com as luzes ou coisa do tipo, só que ele não fez nada disso. O resto, na fábrica lá, no galpão que o pessoal tá, nossa, é longa demais e é muito chata. Alguém morre e corta pro pessoal correndo. Alguém morre e corta pro pessoal correndo. E não para nunca. Foi divertido a primeira vez que eu ouvi o Tigrão falando bitch ou coisa do tipo, mas depois cansou. Você não precisa ficar 10 minutos mostrando isso, mostrando como eles são cruéis e coisas do tipo. Eu já entendi, tá? Eu sei que é um filme slasher, eu sei que vai ter mortes, mas calma, né? Pisa um pouco no freio. O Christopher Robin tá dirigindo e escuta no rádio de polícia aquele robô do zelador que tem uns animais esquisitos atacando em uma fábrica. Então ele vai lá atrás. Mas antes ele liga pra Alex e avisa ela que ele tá bem, que é pra ela ficar escondida e segura. Só que ela caga pra tudo isso e vai atrás dele de carro, com o Corujão seguindo ela atrás lá, voando. No local, o Christopher Robin acaba encontrando com o Tigrão, que mata uma moça. Só que ele acaba recebendo um tiro do Christopher Robin. Ele finalmente conseguiu fazer alguma coisa no filme. Nesse meio tempo, outra cena do Po matando 37 milhões de pessoas aparece, sem necessidade, é só pra mostrar como ele é cruel. E finalmente nós temos um encontro entre Christopher Robin e o ursinho Po, magrelo, cracudo, todo fudido. O Po com a motosserra que ele depois ainda consegue botar fogo e o Christopher Robin com um pedaço de madeira. Quem será que vai ganhar? O Christopher Robin começa ganhando, ele dá 2 golpes no Po, aí ele perde a arma dele e depois só começa a correr mesmo. E essa perseguição que dura 15 segundos leva o Po e o Christopher Robin exatamente pro local onde o Po foi enterrado anos atrás. Em que o buraco lá da cova do Po ainda tá aberto. Depois de todos esses anos, ainda tá lá. Pra todo mundo ver. O Christopher Robin então tenta apelar pro lado humano do irmão dele. Bom, se você não percebeu até agora, o Po é o irmão do Christopher Robin que foi sequestrado. Parabéns por não perceber. Mas essa apelação não serve pra muita coisa. Alex aparece, tenta dar uma de herói e tudo mais, mas acaba quase morrendo. Até que ela é salva pelo Christopher Robin, que dá uma machadada no meio da cabeça do Po, derrubando ele assim na cova, devolvendo ele pro lugar que ele nunca deveria ter saído. A polícia aparece, tá todo mundo feliz, tudo lindo e maravilhoso, mas calma aí, e a irmã? Cadê a irmãzinha do Christopher Robin? Ela tava em casa escondida, acho que o Christopher Robin não procurou muito bem não, mas ela tá viva, tá de boa, tudo de boa com ela. Bom, então é isso, filme, todo mundo feliz, mais ou menos. Cena de irmãos juntos e que lindo, créditos. Mas calma lá. Temos uma cena pós-crédito. O Corujão pegou o corpo do Po, pegou o corpo do Leitão, voltou pro esconderijo deles. O Tigrão tá lá todo acabado, que tomou um tiro na jaula dele. E aí o Corujão começa a falar sobre como eles não vão desistir, que o poder da amizade deles deixam eles mais fortes e que eles vão acabar com o Christopher Robin. Our strength is in our friendship. E então os animais começam a se regenerar. Eles não estão mortos, eles vão voltar e vão tentar acabar de vez com Christopher Robin. Agora sim, fim do filme. Esse filme é bem estranho. Ao mesmo tempo que ele é pior que o primeiro, ele também é melhor que o primeiro. A maquiagem tá muito melhor. As máscaras estão muito melhores. Não é só uma máscara para os personagens, tem várias máscaras com várias expressões diferentes. As máscaras são mais maleáveis, mais plausíveis. O filme não usa muito CGI, quando ele usa em poucos momentos, em cenas específicas que, bom, apesar de não ser a coisa mais realista do mundo, não incomoda também. As cenas de morte são exageradas, mas como eu falei, elas são bem feitas, então
dá pra você relevar. Agora a história, ela é bem simples. É basicamente o Christopher Robin tentando provar, entre aspas, que ele não fez aquelas coisas, as pessoas não acreditam nele, só que aí o filme não tem mais o que mostrar. Se fosse só o Christopher Robin indo lá na psiquiatra, tendo as memórias do passado, os animais atacando, seria um média-metragem, sabe? Não seria um longa-metragem, não seria um filme de 1h30. Então tiveram que colocar lá a encheção de linguiça de várias mortes e vários personagens desnecessários. O que é meio triste, sabe? Eu acho que o filme ele conseguiu fazer algo muito bom com o orçamento que ele tinha, que claro, é bem mais do que no primeiro filme, mas também não é um caminhão de dinheiro. Eu acho que as cenas aqui são mais desnecessárias do que no primeiro filme, já que a gente tava num ambiente que era fechado, no meio da floresta, com menos personagens, o diretor não podia inventar muita coisa, ele não colocava mais gente sem necessidade, também porque ele não tinha orçamento pra isso. Aqui ele tinha, e ele começou a só jogar. Por que o amigo do Christopher Robin tá aqui? É estranho, foi um filme rushado, dá pra ver. Todos os esforços foram em maquiagem e cena de morte, em vez de roteiro e desenvolvimento de personagens. Mas fazer o que, né? Eu acho que tem como o diretor desenvolver melhor essas ideias e o que ele queria contar, se ele tinha alguma coisa pra contar, na continuação. Sim, vai ter uma continuação. Porque é estranho, porque se essa é a ideia, por que você vai apresentar um personagem em um filme se você só vai desenvolver ele e se ele só vai servir pra alguma coisa no filme seguinte? Você tá contando com o ovo no cu da galinha. Eu acho que a personagem irmã do Christopher Robin, ela vai ter um desenvolvimento maior no filme 3. Vai ter algum tipo de pulo de tempo, pulo temporal. 10 anos depois, vai ser ela a personagem principal no terceiro filme. Vai ser alguma coisa assim. Porque não faz sentido desenvolver ela. Ela tem um nome que é Bunny, também é um nome de um animal. Ela tem um ursinho de pelúcia lá, todo desmembrado, esquisito, fazendo uma alegoria, uma menção, uma referência aos experimentos dos humanos com os animais, e ela não serve pra nada no filme. Mas enfim, a minha avaliação pro primeiro filme foi 1 estrela, e esse aqui eu acho que merece 2, então olha só, é o dobro da qualidade no filme. Espero que a continuação seja boa, porque bom, eu vou assistir, né? Fazer o quê? Bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Perdão pelos barulhos de novo, eu estou tentando gravar esse vídeo tem 2 semanas, e eu nunca consigo, então peço perdão, entendeu? É o melhor que eu pude fazer. Tem uma luz entrando aqui agora. O que é essa luz aqui? Tem uma luz aqui. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa um like. E a gente se vê na próxima, tá bom? Valeu, falou!